Marcado. Iniciar câmera. Interromper gravação. Caixa de seleção marcado. Fala, Sala de jogos Mateus 2000. Menu lista. Boa noite, galera do canal Manos da Acessibilidade. Estamos chegando com o último jogo da primeira rodada do Campeonato de 1000 milhas. Teremos Victor e Stephanie. Antes da gente iniciar esse vídeo e mais um jogo, pessoal, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, comenta, 84%. compartilha, tá bom? Temos um grupo no WhatsApp também, a gente vai mandar as regras para vocês, né? Tá na descrição, você entra, envia a solicitação, a gente vai mandar as regras para vocês, você concordando com ela, a gente adiciona vocês no grupo principal, tá bom? Vale lembrar que o grupo é para quem tem deficiência visual, ok? Vamos apresentar quem está com a gente aí. Ô, Stefano, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual é a sua expectativa para a sua estreia aí no Campeonato de 1000 milhas? Não? Não? Ok, então. Ô, Victor, qual que é a sua expectativa para o Campeonato de 1000 milhas? Eu sei que eu vou vencer. Rapaz, que isso, hein? Caramba. A Stephanie tá aí. Oi, Stephanie. Oi, Caio. Olha, a expectativa aqui, eu entrei para esse campeonato para mim me divertir. Mas eu tô percebendo que o meu adversário anda muito, né? Ele tá convencido que ele vai vencer, né? Mas dizem que autoconfiança não presta, não é isso mesmo, pessoal? Rapaz, começamos com aquela provocação de jogo. A Sara também tá aí para acompanhar. E aí, Sara, beleza? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Enfim, parece que vai ser um jogo bom, hein? É isso aí. Vamos ver aqui. Ô, Matheus, você voltou aí? Não. Você não voltou, então tá. Então, vamos iniciar o jogo aqui. Boa sorte para todos. Ô, Sara, você tá com o modo espectador ativado? Sim. Ok, então. Vamos iniciar, então, James Ferrari saiu de uma mesa de dominó. 3, 2, 1. Começa o jogo. Jogo individual. Adicionar cartas extras. Usar as cartas jogadas e descartadas para criar um novo baralho quando o atual não tiver cartas. Ataques múltiplos. 3 rodadas. Primeira rodada. Vitor Eduardo baralha as cartas e distribui 6 a cada jogador. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 75 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 75 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Vai dar nesse campeonato aí, né? Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou acidente de Astaroth. É a vez de Astaroth. A conexão de Caio Passos caiu. Connection reset. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Caio Passos recuperou a conexão. Vitor Eduardo compra uma carta. Semana agora, a última semana de prazo. A última semana de prazo. Eu fui lá conversar com ele, falei, não. Vitor Eduardo descarta sem combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Passar agora essa semana. Agora na outra semana. Segunda-feira você vai lá. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. O jogo começou aí até agora na retranca, hein? Astaroth jogou semáforo vermelho contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta.
Astaroth descarta semáforo vermelho. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 200 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou limite de velocidade contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontrasse a 75 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim do limite de velocidade. É a vez de Lembrando, Astaroth. pessoal, Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. acompanhando Astaroth encontrasse a 150 o milhas. jogo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. A conexão de Caio Passos caiu. Connection reset. Astaroth compra uma carta. O jogo é melhor de 3. Astaroth descarta 200 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Caio Passos recuperou a conexão. Vitor Eduardo compra uma carta. Gritadão. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 25 milhas. Astaroth encontrasse a 175 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou saltar o próximo jogador. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou contramão contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou contramão contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim da contramão. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Bom jogo bom, bom jogo, hein? Astaroth jogou contramão contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou curar frio contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou remendo de frio. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou curar frio contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 200 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta reparação. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo vermelho contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth.
Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo vermelho contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou o limite de velocidade contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Esse jogo está literalmente Vitor Eduardo jogou travado. semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É, É a vez de parece Vitor que o Eduardo. bagulho também da contramão. De boa, ô Victor. Você comeu a pasta de queijo De hoje? boa. Acabou com ela? Vitor Eduardo compra uma carta. Nova notificação de Google Chrome. Boleiros Futminas. Otávio. Microfone mensagem de voz. 0h22 Web.whatsapp.com de janela. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Nova notificação de Google Chrome. Nossa informática. Thiago Homem com bengala para cego bandeira Brasil. Acima eu expliquei no caso do Firefox para que serviria os dois tipos de instaladores. .RC e .MSI. Nesse caso específico não existe melhor ou pior. E sim quem vai usar escolher o tipo. Qualquer usuário usa normalmente a versão .RC. Eu inclusive. Administradores de sistemas preferem .MSI pois ele consegue aplicar a instalação em diversas máquinas mais facilmente, sem precisar de executar o .RC e usar a interface, consegue também facilmente desinstalar de diversas máquinas, etc. Web.whatsapp.com de janela. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 25 milhas. Vitor Eduardo encontrasse a 0 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou saltar o próximo jogador. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Aparecendo. Vitor Eduardo descarta acidente. É a vez de Astaroth. Joinha. Astaroth recuperou a conexão. Astaroth compra uma carta. Vai deixando o seu like. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Deixa o Eduardo. like, Vitor Eduardo compra uma carta. compartilha, se inscreve no canal. Tá bom? É isso aí. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta combustível. É a vez de Astaroth. Esse é o último jogo da Astaroth primeira compra uma rodada. carta. Nós tivemos aí eu ganhando Astaroth do descarta fim Brunão. da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo Temos compra uma carta. aí Vitor Eduardo descarta semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Laís ganhando do Astaroth Eric descarta 200 WO. milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo Também compra a uma Sara carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. de WO. A Astaroth Luana. acidente compra uma carta. É a vez de Vitor No Eduardo. grupo Vitor B Eduardo compra tivemos o uma carta. Matheus ganhando da Bia de WO. Vitor Eduardo jogou reparação. É a vez de Astaroth. Tivemos também Astaroth compra uma carta. a vitória do Lucas Oliveira para cima do Davi. Astaroth descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Victor e Stephanie para fechar o grupo B. E o Gabriel folgou, Vitor Eduardo né, descarta na 100 primeira milhas. É a rodada. vez de Astaroth. Você não tinha um grão de arroz. Ótimo. Se você E só para explicar, pessoal, nós tivemos algumas desistências no grupo A, tá bom? A Luane desistiu, né? O Eric a gente ainda não sabe se joga, se não joga, mas tudo indica que não, tá? Por isso que a gente
somou aí os WOs de Laís e Sara, tá? O da Sara, a gente já somou os WOs Astaroth do compra uma carta. e Sara já tem, Astaroth descarta semáforo Vitória. vermelho. É a vez de Tá. Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. ou seja, quem jogar com Eric e Luane vai Vitor Eduardo ganhar descarta 25 e milhas. É a vez de WO Astaroth. no grupo A, fechou? Só para poder explicar aí, porque os dois falaram que podiam jogar, a Luane, né, saiu do campeonato, e o Eric falou que poderia jogar, deu ok em tudo, e depois falou que não podia jogar, tá? Então, o grupo A só tem 5 pessoas, eu, Brunão, Luana, Sara e Laís, tá bom? Quem jogar com o Eric e a Luane já tem a vitória garantida, fechou? Só para poder a gente ser transparente com vocês aí. Ouvindo? Astaroth recuperou a conexão. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta contramão. É a vez de Astaroth. E aí, Sara, o que você tá achando desse jogo? Andaram um pouco, aí tá travado de novo. Não, tá um pouco travado. Licença, Caio. O Felipe quer entrar na sala. Qual que é o nome, Steph? O Jorge 07. Vou convidar. Eu falo com ele que a gente tá no campeonato, né? Astaroth compra uma carta. Oi, Steph. Astaroth jogou Piráculo contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Ai, cachorrada, meu. Steph. Vitor Eduardo compra uma carta. Oi, Steph. Oi, Caio. Você falou com ele que a gente tá no campeonato, né? Não, eu não falei, ele não sabe que eu tô jogando hoje com vocês. Mas pode chamar ele pra mesa aqui? Pode chamar. Não, também acabou de se conectar, parece. Já foram os 3 furos, né, mano? Será? Não sei, Steph, eu não contei. Nova notificação de Google Chrome. Sempre galo, galinha, galinha, galinha. Wilson, todos a meu redor estão falando sobre esta Eu tô notícia. aqui falando com o microfone desativado, que inteligência. Tô pedindo pra vocês me convidar. Vitor Eduardo descarta E aí, 100 milhas. É a vez de Astaroth. Tô aqui, me convidem pra mesa e agora que eu vi que o microfone tá Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 5 combustível contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Ela não quer aparecer a carta, mas da Nova contramão. notificação de Google Chrome. Zoeiras do São Rafael. Vileno. Microfone mensagem de voz. 0 hora e 20 minutos. Não quer aparecer a carta pra não sair da contramão. 07. Astaroth jogou combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo comprou uma carta. Tô. Nossa, tem um tempinho que eu tô aqui, só falando, me convida aí. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Caio Passos convidou Mas com o Luane. microfone desligado também, né? Astaroth compra uma carta. Luane uniu-se à mesa. Obrigada aí. Por nada. Astaroth descarta reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Bem, eu mandei pra ela. Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta.
Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Caio Passos recuperou a conexão. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontrasse a 250 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou remendo de Plio. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontrasse a 300 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Agora o jogo começou a destravar. Verdade, agora não. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontrasse a 350 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. O baralho está sem cartas. As cartas descartadas foram embaralhadas para formar um novo. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta remendo de pneu. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 25 milhas. Astaroth encontrasse a 375 milhas. Bruno É a vez aí de Vitor não Eduardo. pode estar Vitor na Eduardo compra uma chamada. carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma Algumas carta. coisas aí. Astaroth Só jogou me 100 milhas. Gabriel também. Astaroth encontrasse a 475 milhas. Não É a está vez de aí, Vitor né? Eduardo. Ele Vitor deve Eduardo ter compra uma tirado. carta. Vitor Eduardo jogou semáforo vermelho contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Última jogada de mestre. Astaroth jogou veículo prioritário. É a vez de Astaroth. Astaroth Olha compra que uma carta. negócio desse ficar bom. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontrasse a 525 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo Agora compra uma esse carta. jogo, acho Vitor que Eduardo agora esse descarta remendo de jogo pneu. anda. É a vez de Astaroth. Astaroth compra Também uma carta. acho, hein? Astaroth jogou 100 milhas. Astaroth encontrasse a 625 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontrasse a 675 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 25 milhas. Astaroth encontrasse a 700 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 200 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontrasse a 775 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 200 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontrasse a 825 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 200 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta remendo de pneu. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo vermelho contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta.
Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. A conexão de Luane caiu. Connection reset. Astaroth descarta fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou acidente contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth faz uma jogada de mestre. Astaroth jogou as no volante. É a vez de Astaroth. Nova notificação de Google Chrome. Nossa informática. Clitson. Microfone mensagem de voz. 0 hora e 11 minutos. Web.whatsapp.com de janela. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim da contramão. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 100 milhas. Astaroth encontra-se a 925 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Luane recuperou a conexão. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Mas vai fazer calor, viu, Dani? Amanhã vai ser. O limite de velocidade contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Sexta-feira. Sexta não semana. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta reparação. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Então, por enquanto Astaroth nós estamos compra na uma primeira carta. rodada, Matheus. Boa. Sei. Astaroth jogou posto de combustível. É a vez de Astaroth. Ah, não. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontrasse a 1000 milhas. Astaroth ganhou essa rodada. Recebe um bônus de 300 pontos por não ter utilizado nenhuma carta 200 milhas. Recebe um bônus de 300 pontos por ter jogado as 4 cartas. Agora é o seguinte. Pontuações. Astaroth, 2.900. Agora é o Vitor seguinte, Eduardo, com a 100. vitória da Próxima rodada em Stephanie, 15 segundos. se a Segunda rodada. Stephanie ganhar Astaroth baralha as cartas e a distribui próxima 6 a cada rodada, jogador. É a vez de Vitor a Eduardo. Stephanie ganha o jogo. Se o Victor ganhar a próxima rodada, nós teremos a terceira rodada e o jogo decisivo. A rodada decisiva. Fechou? Vitor Eduardo compra uma carta. Vamos ver aí. Vitor Eduardo descarta furar pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 75 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta reparação. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo vermelho contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 200 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontrasse a 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou o limite de velocidade contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 50 milhas.
milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 150 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim da contramão. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou Piráculo contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou Remendo de Pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou contramão contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 200 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontra-se a 75 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim da contramão. É a vez de Astaroth. Não. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 200 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Separou dela, né? Astaroth jogou contramão contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim da contramão. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Começou pegado a segunda rodada. Boa, boa. Astaroth jogou contramão contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou o limite de velocidade contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou sem combustível contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Nova notificação de Google Chrome. Sempre galo, galinha, galinha, galinha. Ale Story e multimarcas pedra preciosa anel. Microfone mensagem de voz. 0 hora e 9 minutos. Web.whatsapp.com de janela. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 100 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Nova notificação de Google Chrome. Nossa informática. JF Rufino. Beleza. Obrigado pela explicação. Web.whatsapp.com de janela. Noemi saiu da mesa. Vitor Eduardo descarta semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta.
Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Caio Passos recuperou a conexão. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou contramão contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 25 milhas. Astaroth encontrasse a 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou fim da contramão. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou acidente contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 200 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo vermelho contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 100 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou saltar o próximo jogador. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 50 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo vermelho contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 75 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo vermelho contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 25 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou fim da contramão. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou semáforo verde. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou sem combustível contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou acidente contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou reparação. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou tirar frio contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth jogou pneus na carta. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Nova notificação de Google Chrome. Amigos do Serafim. Deus nosso protetor. Câmera foto. Web.whatsapp.com de um janela. Vitor Eduardo descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontrasse a 125 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou veículo prioritário. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Quem será que leva?
A primeira rodada, hein? Victor ou Stephanie? Astaroth descarta sem combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou o limite de velocidade contra Astaroth. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontra-se a 175 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 50 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou saltar o próximo jogador. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontra-se a 225 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta reparação. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou fim do limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta remendo de pneu. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontra-se a 275 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. O baralho está sem cartas. As cartas descartadas foram embaralhadas para formar um novo. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontra-se a 350 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta fim do limite de velocidade. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontra-se a 400 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 25 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta limite de velocidade. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta 75 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo vermelho. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo descarta reparação. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 100 milhas. Astaroth encontra-se a 500 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta combustível. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 250 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontra-se a 575 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 350 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 450 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 25 milhas. Astaroth encontra-se a 600 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 550 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 100 milhas. Astaroth encontra-se a 700 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 75 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 625 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 50 milhas. Astaroth encontra-se a 750 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 100 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 725 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta remendo de pneu. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 25 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 750 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontra-se a 825 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 75 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 825 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta semáforo verde. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 50 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 875 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou acidente contra Vitor Eduardo. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou separação. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth descarta 200 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 25 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 900 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 75 milhas. Astaroth encontra-se a 900 milhas. É a vez de Vitor Eduardo. Vitor Eduardo compra uma carta. Vitor Eduardo jogou 50 milhas. Vitor Eduardo encontra-se a 950 milhas. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta.
Astaroth jogou posto de combustível. É a vez de Astaroth. Astaroth compra uma carta. Astaroth jogou 100 milhas. Astaroth encontrasse a 1000 milhas. Astaroth ganhou essa rodada. Recebe um Então, bônus de 300 tivemos pontos por não vitória ter da utilizado nenhuma Stephanie. carta 200 milhas. Pontuações. Astaroth, 5.025. Vitor Eduardo, 1.150. Próxima rodada em 15 segundos. Então é isso aí. Parabenizar os dois aí pelo jogo aí. Terceira rodada. Vitor Eduardo baralha as cartas e distribui 6 a cada jogador. É a vez de Astaroth. Esse final aí foi eletrizante, A rapaz. mesa encontra-se agora aberta para novos jogadores. Os dois ele ficou pau a Nossa. pau ali. Eu só não vi a pontuação, mas parabéns a todos aí. Stephanie, Victor, parabéns a todos aí. Josinha criou uma mesa de cribe. O que vocês acharam? O que vocês acharam desse jogo, Victor e Stephanie? Jogo bom. Jogo bom. Primeira rodada foi meia, mas a segunda até que foi. Boa, boa. E você? Eu achei que foi um jogo bem disputado, sabe? Na primeira rodada ele atacou bastante quando virou o baralho, coisa que Santos não uniu-se sei a se flor do ele é campo e Eugênia Doce numa mesa de iniciante ou escoba. que coisa que normalmente a gente não faz quando o baralho vira, porque sabe que a prioridade já tá com o adversário. Então, Francisco eu Ponto acho que Lima é isso. uniu-se a Cartola, Ele Lobisomem, só Vânia e precisa- 19 outros usuários ele numa só mesa de precisa sala principal. aprender Marcela a Zambo já saiu de uma mesa de técnica. Fakili. Precisa aprender a fazer a mestre também e a técnica de não jogar quando o baralho estiver... Não atacar quando o baralho estiver girado. Rapaz, nós tivemos, provocações do Victor no início do jogo e agora a Stephanie devolve as provocações no fim do jogo, hein? Rapaz! Danilo saiu de uma mesa de buiabê. Santos saiu de uma mesa de Aquilo, escoba. né, velho? Que é bom provocar depois que vence, né? Santos criou uma mesa de escoba. Verdade. Ô, Matheus, você que não falou nada aí. Danilo criou uma mesa de escoba. Josinha uniu-se a Aladim 13. Passa aí. Fique Wick, Donald Duck Spaghetti numa mesa de copas. Josinha a saiu. classificação aí, por favor. Dos grupos, grupo A e B, por favor. Só. A gente tem a... Dudu criou uma mesa de 5 e 3. Josinha. Ver regras. A gente teve... Ulisses 9 saiu de uma mesa. Ver regras. Do Caio sobre o Bruno. A da Sara sobre a Luane, né? Porque ela não... Enfim, WO. E agora a gente teve a vitória da Stephanie, né? Não. A classificação. A classificação? Então, Sim, a gente... se passou Josinha os jogos, uniu-se a bateria agora numa passa a mesa de mesa classificação livre. pra Um gente. ponto. Ver regras. tá. A classificação é... Marise Glacê saiu de uma mesa de feche as caixas. O Caio e o Bruno, né? Na verdade, o Caio tem uma vitória, né? E a Sara também. E a Só para corrigir, Matheus, só para te ajudar aí, te corrigir. Na verdade, como eu expliquei, eu tenho vitórias, tá? Marise Glacê criou uma Somando mesa de cribe. já os W. Eu tô com 3 vitórias e aí vem os 4 com 2. Bruno, Laís Francisco Ponto Lima criou uma mesa de Uno. com 2 vitórias. Por conta já dos Teixeira criou uma WO mesa de 5 e 3. computados, né? E aí o grupo B vem com... O grupo B tá tudo certinho, tá, pessoal? O grupo B vem com Matheus com a vitória, Stephanie com uma vitória e o Lucas Oliveira com uma vitória. Temos aí Davi, Victor Nova e notificação de a Google Chrome. Bia Apóstrofo. que não tiveram vitórias. O Gabriel Vai folgou estrear na nesse final primeira de rodada. semana. Oi? O Gabriel vai estrear nesse final de semana. Folgou na primeira rodada. Isso, assim como a Luana. E como eu expliquei, pessoal, vale a pena usar. Esses WOs aí já estão computados, grupo A, por desistências, né? A Luana saiu do campeonato um dia antes do campeonato começar e o falou que o campeonato começou, ele falou que não dava para jogar. Desplugada 100%. Então, por isso que os WOs do grupo A já estão computados, tá? É isso aí. Ela deu aquela arregada, né? Não quis participar, então é isso aí. Os dois, né? Verdade, os dois. Né? Os dois. E aí, E é nesse isso. final de semana, pessoal, a gente vai ter aí, né, o grupo B aí, a partir de amanhã aí. Vocês fiquem ligados aí no canal aí. Na verdade, o grupo A, né?
Grupo A, né? Grupo A e B nesse final de semana aí. Grupo A amanhã, grupo B sábado. Isso. Então é isso, pessoal. Se alguém tivermos alguma coisa, Sara, obrigado. OGS 30.1.1, OGS 30, iniciar câmera, interromper gravação, caixa de seleção marcado. Stephanie, obrigado. Não sei se ela tá aí. Victor, obrigado. Matheus, obrigado. Boa. É isso aí, pessoal. Até amanhã, então, com mais uma rodada aí do nosso campeonato. Tamo junto. Valeu. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Valeu. Iniciar, interromper gravação, caixa de seleção marcado.